quanto na provocação que o Abílio te fez, fica aí subjacente uma dúvida, né? O governo parece partir do princípio de que muito gasto público reverterá em grande crescimento. Os Estados Unidos parecem ter ido por esse caminho também, e agora, como você disse, a conta está chegando. Hoje tem um artigo do Marcos Mendes no Estadão, temendo que o governo vá para o lado da contabilidade criativa para justificar o marco fiscal, o arcabouço, para ele ficar de pé. Está faltando, da parte do governo, uma sinalização de que ele vai ser responsável com o gasto, em vez de só buscar mais receita? Olha, eu acho que o governo mostrou que está na direção, ou tem desde o começo, e o ministro Haddad tem feito um esforço grande, que está na direção de tentar melhorar o fiscal. A gente vinha, né, de um momento onde a gente tinha um teto de gasto. O Brasil tem um problema porque o crescimento de gasto, em termos reais, por lei, ele é relativamente alto, porque você tem 40 e poucos % da dívida, que por lei cresce um pouquinho abaixo de 4% em termos reais. Então, se eu coloco um teto que é zero em termos reais e eu tenho 40% que sobre quase 4%, eu tenho que cortar no resto, né, seguidamente, a menos que eu tenha um choque muito positivo, né, em gestão ou alguma coisa que gere alguma economia no processo. Então, eu acho que, nesse sentido, o arcabouço é bem-vindo, ele gerou aí uma melhora em termos de expectativas. A gente sempre mostra um gráfico, que eu mostro muito, que compara o teto de gastos com o arcabouço e como que ele faz tanto a taxa de juros nominal quanto a real cair, né, tanto no presente como as taxas futuras. Então, eu acho que isso sim. Agora, tem uma coisa que eu acho que está acontecendo, que começou com essa coisa da agência Fitch nos Estados Unidos, mas se você olhar o que tem acontecido na última uma semana e meia, em termos de as reportagens que estão sendo escritas, parece que o mundo um pouco acordou para o tema de que nós tivemos uma pandemia muito difícil, foram feitos enormes gastos, muitos programas, mas que em algum momento a gente tem que pagar a conta. Então, eu acho que o alerta que a Inglaterra sofreu, né, naquele momento onde tentou baixar impostos e aumentar gastos, o que está acontecendo com o Fitch, o que a gente tem visto nas últimas 2 semanas em termos de repercussão, eu acho que isso faz com que a barra para o fiscal no Brasil suba um pouco. Porque quando a gente tem aquele momento de excesso de liquidez no mundo, as pessoas olham menos os pequenos erros ou os pequenos desvios. Mas agora eu acho que a gente vai entrar num tempo onde todos os países, grande parte dos países, vão olhar e vão dizer, olha, nós fizemos muito bem na pandemia, né? Nós conseguimos evitar uma depressão. Foi um esforço enorme, tanto fiscal quanto monetário. Lembrando que nós, coletivamente, a sociedade, o mundo, gastou 9 trilhões em cima de uma economia de 8 trilhões no período de 13 meses. Ou seja, isso nunca foi feito nada parecido. Além disso, teve monetário. Muita gente botou juros a zero. No Brasil, os juros foram a 2%. Porque naquele momento os bancos centrais entendiam, e os governos, que a gente poderia, né, estar de frente de uma depressão. E não foi isso que aconteceu. Então, foi uma saída organizada, foi bom, mas ficou a conta para pagar. Então, eu acho que, nesse sentido, a barra sobe um pouco para todo mundo. Isso significa que a gente precisa fazer o dever de casa melhor. Eu acho que o governo está na direção correta, tem espaço limitado para cortar gastos mesmos, é um problema crônico que nós temos, que não é desse governo nem do outro, já vem de muito tempo. Eu vejo que o presidente Arthur Lira, por exemplo, está falando da reforma administrativa. A gente pode até pensar em coisas que, mesmo que não tenham resultado imediato, né, se você conseguir ganhar, né, vamos dizer assim, em termos de expectativa, né, vamos dizer assim, um voto, né, de confiança para atravessar esse período até a gente chegar no momento onde o país pode crescer mais e gerar mais receita, eu acho que todas as iniciativas nesse sentido fazem sentido. Então, mas eu acho que o governo está fazendo um esforço grande, não depende só do governo, a gente tem que esperar um pouco as medidas, mas eu só ressaltaria que eu acho que a barra ficou um pouquinho mais alta, né, e não é só Brasil, está acontecendo isso em vários outros lugares. Quando eu converso com meus colegas banqueiros centrais de outros países, eles têm a mesma percepção. Eu vou usar o tempo que a gente não tem, porque ele já acabou, mas eu não queria encerrar o painel com o senhor sem ouvi-lo sobre esse momento que o BC está vivendo pela primeira vez, com autonomia e com os primeiros diretores indicados por outra gestão, que não é a gestão que indicou a diretoria anterior. Queria saber se mudou alguma coisa na dinâmica interna e se o senhor acha que essa travessia que a gente fez do período de inflação e esse pouso lento e o início
da queda da taxa de juros é uma prova da robustez do sistema de autonomia do Banco Central e da sua eficácia e que, portanto, ele se provou acertado. Eu acho que o Banco Central se mostrou ser uma instituição muito técnica, com um corpo de funcionários altamente qualificado. As decisões e quem participa da reunião do Copom, e tenho certeza que as pessoas que estavam fora e passaram pela reunião do Copom em algum momento, ou como diretor ou como funcionário, ficaram impressionados com o quão técnico é. São aqueles 2 dias onde a gente olha todo tipo de dado, todo tipo de modelo. Eu acho que isso vai permanecer. Agora, a autonomia, né, ela é o primeiro grande teste da autonomia. Então, a gente sempre diz, é a primeira vez que, né, alguns diretores estão convivendo com um governo que não os indicou e o oposto também é verdadeiro. Eu acho que isso é saudável. A gente entende que é importante jogar dentro das regras. Cada ano vão ter 2 diretores que vão ser substituídos. A gente tem uma mistura de diretores que são da casa com diretores que vêm de fora. Eu acho que essa mistura é saudável também, porque você combina o conhecimento que existe da casa com, às vezes, uma percepção de fora. E eu acredito muito na diversidade. Então, acho que quanto mais diverso for, né, o Copom, melhor ele vai ser. Então, não tem nenhum problema de ter opiniões diferentes. A gente até gosta. No final, o que eu acho é que vai ser sempre direcionado, né, pelo argumento técnico. Foi assim nos últimos Copons. No último Copom foi exatamente igual. Não teve o nenhum seu tipo voto de Minerva? O meu voto de Minerva foi no Copom anterior. Acho que as pessoas não entenderam isso. Se quiser, eu explico um pouco. Porque no Copom anterior... no Copom a Camila vai dar um tempinho a mais para a gente, né? Tá fazendo Na verdade, eu fiquei surpreso, as pessoas ficarem surpresas, porque no Copom anterior, o que aconteceu? Tinham 2 grupos de pessoas. Tinha um grupo de pessoas que queria deixar a porta fechada, né? Então, todo mundo decidiu que ia ser 0, mas o grande questionamento é o que a gente vai comunicar para o próximo Copom. E aí tinham 2 grupos. Tinha um grupo que queria deixar a porta fechada e tinha um grupo que queria deixar a porta aberta, mais ou menos empatado. Nós tínhamos 8 só diretores 8 pessoas naquela reunião, porque tinha um que não tinha entrado ainda e não tinha feito a substituição. Então, tinham 8 pessoas. E aí os argumentos eram, bom, o que a gente tem entre esse Copom e o próximo Copom? A gente tinha a definição da meta, que é muito relevante, é muito difícil você pensar numa estrutura de atuação de juros sem saber qual é a sua meta, né? Então, a gente tinha a meta, a gente não sabia qual era a meta, a gente não ficou sabendo sobre a meta até bem pertinho, até no dia da reunião, inclusive. E tinha um outro tema que existia uma teoria, ou existia um viés de algumas pessoas de que, olha, a inflação, os núcleos, estão começando a se comportar melhor. E a gente vai ter números entre uma reunião e a outra que vão mostrar isso. Tinha pessoas que achavam que sim, tinha pessoas que achavam que não. Em relação à meta, também tinha uma divisão, porque tinham pessoas que diziam, não, mesmo que a meta fique em 3%, já está precificado no mercado, então a inflação futura não vai cair. E tinham pessoas, eu acho que até eu estava um pouco sozinho nessa aí, que achava que, não, se fosse colocado a meta em 3%, a inflação futura ia cair suficiente para abrir espaço, né, para cair os juros. Então, para as pessoas que queriam deixar a porta fechada, o argumento era, bom, se a gente tem coisas tão importantes, e eu acho que essas coisas vão ser positivas, por que perder grau de liberdade? Seria melhor deixar a porta aberta, mas foi uma divisão. E meu voto foi o voto de Minerva para colocar na comunicação, na ata, que a visão predominante era de deixar a porta aberta. Esse foi meu voto de Minerva. Aí você pula de um Copom para o outro, o que aconteceu? De fato, as 2 coisas aconteceram. A meta foi fixada em 3, a expectativa de inflação caiu e a inflação, os núcleos começaram a melhorar. Então, quem estava em 0, quem queria deixar a porta fechada, pensou, bom, não tem mais como deixar a porta fechada porque teve uma melhora. Eu vou votar em 25. E as pessoas que queriam deixar a porta aberta, naturalmente pensaram, bom, o juro real já caiu bastante, o juro real subiu bastante, porque a inflação caiu, dá para a gente iniciar um processo de ajuste. E eu estava na reunião anterior nos que queriam deixar a porta aberta e, portanto, estava também no grupo que queria iniciar com 50. Então, o voto de Minerva, na verdade, foi na reunião anterior, não nessa. Tá certo. Agradeço a todos, obrigada também a compreensão de todos por eu ter explorado